Amigos, muito boa noite. O programa de hoje está especial. O programa de hoje a gente quer falar de assuntos que têm a ver com o seu dia a dia. Por exemplo, a gente vai falar sobre autoestima. A gente vai falar sobre vida nova a partir de perspectivas novas. No programa de hoje a gente vai falar de futebol com um dos árbitros mais conhecidos do nosso país, o nosso Oscar Godoy. E a gente vai ter um programa realmente repleto de informações, de prestação de serviço. Mas eu começo chamando o meu querido, amado padre de todas as segundas-feiras. Bom, Dalcídios, que bom. Olha, eu fico ansioso para chegar segunda-feira. Fico ansioso para chegar segunda-feira para a gente conversar, pra gente... Não, e que bonitinho, eu ameacei sentar e você também ameaçou sentar e de repente... Primeiro senta o mais importante, depois a gente senta, né? Não é assim? Quem é mais importante senta, depois a gente Padre senta. Juarez, impressionante. Mas o tema de hoje é seríssimo. E a gente vai falar sobre violência contra a mulher. É tão triste a gente tá no século XXI, no ano 2014, e a gente ter que falar sobre violência contra a mulher, sendo que uma coisa que já deveria ter sido superada, né, Dalcídio? Quando a gente vê, por exemplo, algumas ilustrações assim da Idade Média, fazendo algumas representações, o homem puxando ali a mulher pelo cabelo e tudo mais, umas imagens que remontam lá à Idade da Pedra. É verdade. Se é que isso existiu, né? Se é que puxar as mulheres pelo cabelo foi uma coisa do passado. Mas quando a gente vê cenas chocantes de agressão contra as mulheres no mundo de hoje, e a gente não está na Idade da Pedra. Não está na Idade da Pedra, mas sabe que essa violência contra a mulher, ela é histórica. Acho interessante que você colocou, né, que ela vem da pré-história e ela se tornou histórica e ela se tornou o pior. Aceita tacitamente, ou seja, as pessoas aceitavam e aceitam de repente que a mulher seja violentada e seja realmente agredida nas relações. Você veja uma coisa, você citou a Idade Média. A Idade Média tinha uma facilidade muito grande em de chamar a mulher de bruxa. E a mulher, justamente, ela era condenada à fogueira porque ela era bruxa, porque você tinha que dar, de repente a colheita foi mal, né? A colheita foi mal e o pessoal falou, ó, tem uma bruxa aqui, então vamos procurar. Tem que encontrar culpa em alguém. Alguém, vamos jogar a culpa. Não existia bruxa. Então uma pessoa que morava sozinha, uma pessoa que era mais estranha e tal, então se matava, se colocava na fogueira, aquela mulher que supostamente era uma bruxa. Ou seja, uma violência que já estava implícita no coração das pessoas, que aquilo que é mal vem da mulher. Uma coisa também, mais ou menos, que foi mal interpretada na Sagrada Escritura, de que jogando a culpa de todo o pecado na mulher que fez o homem comer o fruto proibido. Então, na verdade, a gente vem de uma mentalidade machista, mas machista, onde coloca o homem acima e coloca a mulher abaixo para que ela seja violentada nos seus direitos. Há não muito tempo a mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha direito de dirigir, a mulher não tinha direito, aliás, nós temos nações ainda hoje que a mulher não vota, que a mulher não dirige, que em público a mulher... Mas nós temos, de repente, era aceita isso de uma maneira muito pacífica, né, ou até passiva, de que a mulher pudesse ser considerada um ser inferior. A gente teve um avanço quando a gente vê a Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher, que mesmo assim, dos direitos humanos, né, mas a Declaração dos Direitos do Homem, ainda falando do homem só, mas a gente vê que começa a ver a mulher e o homem juntos ali. Mas, Dalcídios, não dá pra gente aceitar e acolher que a mulher seja violentada, seja maltratada e seja até motivo, de repente, das piadas machistas, onde o homem fala assim, não, a mulher gosta de apanhar, ou a mulher, é melhor para a relação. Então nós vamos ainda vendo nos dias de hoje que a mulher é agredida, que a mulher é maltratada. Agora, desculpa. Nisso tudo, por exemplo, também eu vejo o seguinte, um certo medo ou uma certa vergonha de ir até uma delegacia da mulher, fazer uma denúncia. É como se tivesse assim manchando um pouco a reputação da família. Então se tem ou medo ou se tem vergonha, embora a gente tenha dado passos, mas segundo algumas pesquisas que a gente teve acesso, 1 em cada 14 mulheres são vítimas de abuso sexual. Ora,
Eu acho um número alarmante. É uma coisa monstruosa. Você agredir uma pessoa fisicamente é terrível, porque você transforma a vida da pessoa, maltrata. Agora, agredir e violentar sexualmente fazer com que a pessoa e a sua vida toda seja quase jogada no lixo. Agora, Dalcides, essa violência sexual também, esse maus tratos na alma também, eu vejo isso como uma outra forma de violência. A gente fala muito da violência contra a mulher e a gente vê a violência ela acontecendo muito assim. Quando é que acontece a violência contra a mulher? Quando a mulher é agredida e ela vai se beneficiar da Lei Maria da Penha porque ela levou um safanão, porque ela levou um soco ou porque ela levou, de repente, o marido bateu. Mas o que é mais perigoso é que há uma forma muito sutil de violência contra a mulher. Ainda. A forma da violência contra a mulher que não agride, que não bate, que não deixa marca, que não deixa roxo. Do aspecto psicológico, por exemplo? Quando você diz o seguinte, olha que violência se torna brincadeira, quando você, de repente, você está no trânsito e você fala, ô, dona Maria, vai pilotar fogão. Peraí, o que está implícito na cabeça desse sujeito? O que está ali na cabeça dele? Que essa mulher não devia estar dirigindo, mas ela devia estar justamente em casa, porque lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos e mal. Ou seja, é um exagero, mas está ali dentro do coração da pessoa. Olha aqui, outra forma de violência é quando você, de repente, acha que a mulher ela, não tem os mesmos direitos, e nós vemos mulheres tendo os mesmos cargos que o homem e ganhando menos. Ganhando menos. Isso São formas diferentes de violência. Que é um absurdo, Dalcides. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade que cada vez mais se alerta para isso, ao mesmo tempo descobre que as mulheres têm os seus direitos. E eu fico imaginando, assim, o meu desejo com esse programa é ajudar a despertar a consciência das pessoas que estão nos acompanhando em casa. Essa é a nossa missão aqui. E Dalcides, quando despertar a consciência, é transformar, mudar essa educação. Quando eu falo da violência contra a mulher, que não acontece quando ela recebe um safanão, e acontece quando ela é subjugada, quando ela é maltratada no seu íntimo, eu falo da mulher que, de repente, a gente vai falar daqui a pouco com um juiz de futebol, depois você podia perguntar para ele. Mas a gente viu uma coisa interessante. Quando a gente fala do futebol de homem, é uma coisa... Estrondosa. Milhões, o pessoal ganha dinheiro, o pessoal muda a hora, até a novela, depois tem um negócio para passar o futebol, aquela coisa, tudo em torno do futebol. Agora, quem fala de futebol de mulher? Eu nunca assisti um futebol na televisão, deve ter, mas eu nunca vi no futebol de televisão. Hoje, depois da novela, das 8 vai ter um futebol que a mulher vai estar jogando. Por quê? Então, é menos, o futebol da mulher é menos. Nós vamos ter o nosso Godoy, que é árbitro de toda essa história fantástica de vida e hoje comentarista da Gazeta. Ele vai tratar também dessas questões. E eu vou, por exemplo, uma das perguntas que eu quero fazer para ele, mulher que está apitando o jogo, apitando por o jogo, exemplo. Né? Então, Arbitragem mulher. Então, e olha, e eu vou entrar nessa outra coisa da outra violência sutil. A violência que olha a mulher como objeto. Pô, por que a mulher não pode ser uma boa profissional? Ela tem que ser bonita. Então, se ela é bonita, se ela mantém uma atração sobre as pessoas, ela tem valor. E o pior, a mulher vista como essa forma terrível da violência, quando a mulher é só olhada como objeto sexual. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver propaganda de cerveja, que tem a cerveja que é para ser consumida e do lado uma mulher que é para ser consumida também. As duas são dois produtos para serem consumidos no carnaval e no verão, é assim. Veja todas as propagandas. Tem uma mulher, uma cerveja suada e uma mulher também de biquíni. Por quê? É mais ou menos dizendo assim, ó, você compra essa cerveja e toma essa cerveja. Mas você também compra essa mulher e toma essa mulher, faça alguma coisa com ela. Ou seja, a mulher... Não tem propaganda de homem fazendo cerveja? Não tem propaganda de homem, de repente? Não tem. Por quê? Porque não é um produto. Então, essa forma de violência, de transformar a mulher num objeto para ser consumido, ela é terrível. Ela é terrível. Juarez, quando se fala tudo isso, né? Eu também fico imaginando o seguinte.
o quanto na formação, por exemplo, das nossas crianças, Isso. elas já nascem dentro de contextos culturais, nas nossas famílias, onde a gente fala com menosprezo, muitas vezes, do trabalho feminino. Isso. Onde tem uma festa no domingo, fica todo mundo preocupado ali em assistir televisão, em se divertir, e as mulheres lá trabalhando sozinhas para arrumar a mesa, para tirar a mesa, para lavar as coisas. Quer dizer, falta essa sensibilidade a partir da infância. Em casa. Dalcides, imagina uma coisa, o pai chega em casa, a mulher ficou trabalhando o dia inteiro. Ela trabalhou, ela levou o filho na escola, ela lavou a roupa, ela lavou a louça, ela passou cera na casa, ela limpou as coisas. E vocês passam cera na casa mais? Hoje passam uns produtos, vocês passam cera. Mas, aí passa, arrumou tudo, saiu, fez compra, voltou. Quando não trabalhou fora, né? Isso. Aí o marido chega em casa, muito cansado, e ele diz para a mulher, eu estou muito cansado porque eu trabalhei muito hoje. Que bom que você estava em casa. Né? Ou seja, isso é violência também. Fala assim, ó, eu trabalhei e ainda e quando você se não diz nesse tom, brincado, tá ótimo, né? O duro é quando eu chego em casa também já, o jantar aí, vamos lá, vamos. Então, eu trabalhei. O meu trabalho de ficar o dia inteiro fazendo isso, eu trabalhei. Mas você, olha, eu trabalhei. Ou seja, para o filho que você tem ali, você está dizendo, eu saí e fui trabalhar. Né? Aliás, a palavra, eu acho muito interessante isso. Posso falar a questão da palavra até matrimônio é uma palavra também machista. É uma palavra muito machista e também coloca a mulher dentro desse âmbito mais serviçal. A palavra matrimônio vem de mater munus, né? Mater munus, matrimônio. Ou seja, missão da mãe. Mater munus, missão da mãe. A missão da mãe o que é? Cuidar, então, da família, de ser mãe e de tal. A palavra usada em relação ao matrimônio é patrimônio, pater munus, ou seja, pater munus, missão do pai. Pater munus o que é? O patrimônio o que é? O dinheiro, os bens, aquela. Então a missão do pai é provedor, é ter dinheiro, é ter isso, aquela coisa. Patrimônio, pater munus. Então ele realmente é importante. Remontando novamente ao tempo das cavernas. Das cavernas. Então nós temos isso, nós temos o nosso patrimônio, porque ó, eu sou o machão dessa casa e botei dinheiro aqui. Agora, essa coisa de matrimônio, isso é coisa de mulherzinha. Matrimônio é para mulher cuidar, mater munus, né? Ou seja, ela que cuida do lar, ela que cuida. E é um absurdo isso, né? Na verdade, um casamento se faz justamente com os direitos iguais e vivendo completamente igual. Eu fico muito triste quando as pessoas, e nós também às vezes como igreja, não interpretamos a Bíblia como ela deveria ser interpretada. Por exemplo? Por exemplo, quando Deus cria o homem e a mulher, que cria de uma maneira bonita, linda. Se alguns teólogos, e se algum tempo nós erramos dizendo que a mulher era culpada por causa do fruto proibido, a gente deveria voltar à criação e perceber como Deus criou. Deus tira a mulher da costela. Tem um sentido simbólico. Costela significa... Costela foi uma má tradução também. Costela, na verdade, é costado, que significa lado. Na verdade, em grego está dizendo pleuron, que é essa parte do lado aqui. Nem é costela. Em grego não está escrito costela, está escrito pleuron, que é essa parte do lado. Significa, o homem foi tirado, a mulher foi tirada do lado do homem. Para ser companheira. Para ser companheira. Não foi tirado do pé, para ela não ficar debaixo do meu pé. Não foi tirada da cabeça para ela ficar acima de mim. Ela foi tirada do pleuron, foi tirada dessa região aqui, ó, de estar do lado. Então nós caminhamos do lado, nós caminhamos junto, nós caminhamos dando os mesmos passos, com os mesmos direitos. Deus está dizendo isso para a gente, Deus está falando isso para a gente, e a gente teima e não querer acolher essa beleza da criação que Deus coloca pra gente. Mulher e homem caminham lado a lado, sem um ser maior ou melhor que o outro, tirado do lado do homem. Em português ficou costela, em espanhol é costado, né? Costado, que significa aqui do lado. Mas o homem está ali, ao lado da mulher. Juarez, imaginando agora aquela senhora ou aquela jovem que está recém-casada, por exemplo, mas já está percebendo, ou então já percebe há muito tempo, sinais de violência dentro da própria casa. Essa mulher, ela vai fazer essa denúncia ou ela vai se sentir assim, como uma cruz que é dela mesma, ela tem que carregar? Não, é o seguinte, aí a gente usa aquele ditado onde corta o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz é o seguinte, no mínimo sinal de violência, você já acaba com isso.
Já acaba com isso. Ou seja, nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência. Agora eu vou falar também, a gente está falando da violência do homem, do homem em relação à mulher, mas também tem a violência da mulher em relação ao homem. Mas isso é um outro programa, porque às vezes tem mulher também que é brava. Tá. Tem umas mulheres bravas também, pelo amor de Deus. Né? Então, mas você percebeu algum movimento de agressão no seu casamento, dentro do seu lar? Corta. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. E nós não aceitamos e não se aceita a primeiro tapa, não se aceita a primeira palmada, não se aceita a primeira... Palmada tem muito coisa, vai dar palmada, vai dar né? Não se aceita, não se aceita. E não tem aquela história, viu, Dalcino? Não tem aquela história. Ele fala assim, ó, ele estava nervoso, ele só deu um tapa. Se deu um tapa hoje, amanhã isso a gente vê constantemente também, né? Não, mulheres que encontram uma desculpa para tentar proteger ainda o agressor. Por quê? Porque a mulher, infelizmente, a mulher ainda traz aquela coisa da pré-história de achar que a segurança dela está no homem. Então ela diz o seguinte, eu até aceito apanhar, mas pelo menos eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha segurança. Essa coisa da mulher que de repente aceita uma situação de agressão dentro da casa por causa daquela suposta segurança. Não, nada vale essa sua liberdade, nada vale essa sua busca para ser respeitada, nada vale. Então, não se aceita isso. E fazer de conta que não está acontecendo também não é solução. Justamente, porque houve um tempo, Dalcides, que realmente a mulher podia, ela era agredida e ela não tinha onde e como denunciar. Hoje nós temos uma lei chamada Maria da Penha, que é uma lei que não deixa realmente a coisa ficar parada. Só que nós temos que saber que essa lei, ela ao ser aplicada, ela precisa também ser assumida pela família toda, né? Porque não adianta, de repente, só a mulher ir denunciar e depois essa mulher ficar sem a retaguarda da família, que vai deixar, de repente, a violência crescer mais. Eu quero agradecer Padre Juarez de Castro, que hoje comentou sobre violência contra a mulher. Meu amigo querido, segunda-feira que vem é segunda-feira de carnaval. Nós vamos ter um programa, mas você vai estar pregando o retiro. Isso. Na outra segunda-feira, nos encontramos pós-carnaval. Pode ser? Pode ser. Depois do carnaval, para rasgar a fantasia. Obrigado, querido. Tchau. Olha, agora eu quero falar sobre a importância da leitura na nossa vida. Sabe que a leitura abre horizontes, né? Amplia o nosso conhecimento. E quando se trata de livros publicados pela editora Ave Maria, aí eu fico confortável, eu fico tranquilo, porque eu sei daquilo que eu estou falando. Eu quero justamente falar da editora Ave Maria, que pertence aos missionários claretianos, que tem um papel fundamental na evangelização do nosso povo. Suas publicações são esclarecedoras, proporcionam uma intimidade com Deus, uma intimidade mariana. E você se lembra que na semana passada eu falei sobre o livro Reflexões ao Longo de uma Fé. Um livro maravilhoso escrito pelo nosso querido, nosso amado Padre Zezinho e publicado pela editora Ave Maria. Então hoje o livro que eu quero apresentar para você é o livro Depois do Meu Silêncio, Padre Zezinho em 140 caracteres, que foi também escrito pelo Padre Zezinho num período em que ele fez um silêncio justamente por questões de doença. E o Padre Zezinho, naquele silêncio todo, e a gente sabe da profundidade do coração do Padre Zezinho, e a gente sabe também da importância do seu papel como evangelizador. Eu gostaria muito de convidar você a conhecer esse trabalho do Padre Zezinho. Foram publicados esses pensamentos em algumas redes sociais, no Twitter, por exemplo, por isso 140 caracteres. Por isso que está aqui Padre Zezinho em 140 caracteres, Depois do Meu Silêncio. Uma obra que nos convida a pensar, a refletir sobre os mais diversos assuntos. Eu vou ler um trechinho para você que diz assim que sofrer sem compreender é uma desgraça. Sofrer e compreender é uma graça. Quando a gente não compreende, né, o sofrimento pode ser uma desgraça. Mas quando a gente compreende a razão pela qual a gente está sofrendo, a gente tem uma visão de fé sobre aquele sofrimento, é claro que tudo se transforma. Como você pode ver, são pensamentos breves, mas que nos levam a criar um espaço no nosso dia a dia para pensar, para refletir, trazendo sempre mais riqueza e conteúdo para a nossa vida. E você pode adquirir o seu livro Depois do Meu Silêncio, do Padre Zezinho, em 140 caracteres, ligando no horário comercial para o número 0800 7730
456. De qualquer parte do Brasil, 0800 7730 456. E você pode também comprar pelo site www.avemaria.com.br ou, se você preferir, numa livraria católica próximo da sua casa. Editora Ave Maria, compromisso com a palavra de Deus. Editora Ave Maria, a gente conhece, a gente sabe a profundidade. Eu indico para você, Depois do Meu Silêncio, do Padre José Fernandes de Oliveira, o nosso querido Padre Zezinho. Amigos, em alguns momentos da vida a gente para e diz, mas o que está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que tem que fazer. Em alguns momentos vem aquela sensação de baixa autoestima. Parece que o mundo inteiro é perfeito, mas a gente sente até vergonha daquilo que a gente é. A pergunta que eu faço nessa noite, como é que está a sua autoestima? Então você para um minuto, pensa quantas oportunidades você já perdeu por não acreditar no que seria possível realizar no seu dia a dia. A vida de quem não acredita em si mesmo é repleta de medo, de dúvida, de vergonha, de frustração, de insegurança, de culpa, de insatisfação, de confiança zero. A gente vai falar sobre esse tema e quem sabe essa seja a noite de resgatar essa autoconfiança, essa autoestima. A gente vai falar com o especialista e psicólogo Alessandro Viana. Vamos lá. Alessandro Viana, nosso psicólogo, nosso comentarista de comportamento. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Dalcides, mais uma vez. Meu amigo, quando a gente fala sobre autoestima, me parece um tema inesgotável. E a gente colocou hoje nas redes sociais e a quantidade de comentários de pessoas dizendo, olha, é realmente esse o meu problema, baixa autoestima. Como é que a gente pode identificar se a nossa autoestima está em alta ou se ela está em baixa? Então, Cid, sabe quando eu recebi o convite de vocês para fazer esse tema, eu achei tão bacana, porque eu atendo basicamente esta dor, a dor de uma baixa autoestima. E é uma dor que às vezes as pessoas criam uma fantasia sobre si mesmo, que ela acaba sendo avassaladora, deixa de conquistar por causa de um julgamento, na grande maioria das vezes equivocado, que ela tem de si mesma. Então, a autoestima, como você introduziu, é a visão que eu tenho a meu respeito, independente do julgamento do outro. Mas o julgamento do outro, a opinião dos outros, vai formando a minha autoestima ou a autoestima é uma descoberta interior que eu faço e, na verdade, pessoal? Olha, na verdade, ela vai sendo formada junto com a personalidade. O ambiente que você vive, a família que você está, o seu desenvolvimento infantil, adolescência, ela vai interferir diretamente nesse equilíbrio. Como eu me vejo, né? Muitas vezes as informações não são passadas tão claras pela família, ou muitas vezes você não tem aquele ambiente tão harmonioso. Consequentemente, você pode criar fantasias ou percepções deturpadas que geram uma insegurança enorme e aí você tem o grande problema. Nisso, por exemplo, a família ela pode interferir na minha baixa autoestima. Diretamente. Você sabe uma coisa que às vezes eu comento com alguns pais que eu atendo, Dalcides? A superproteção. Pode parecer exatamente o contrário, né? Porque quando nós imaginamos superproteção, nós estamos imaginando excesso de amor, excesso de zelo, de carinho. Filho, você é o máximo. Exatamente. Filho, como você não tem ninguém. Exatamente. Mas o que acontece? Num determinado período, com a superproteção, você consegue criar um ambiente que muitas vezes é fantasioso, que de certa forma é conflitante com o mundo real, com o mundo real. Então você zela na hora que ele vai ter que enfrentar o primeiro problema, o primeiro não, a primeira dificuldade, ele não está preparado para isso. E aí vem um julgamento, né? Quem eu sou? Eu não consigo me libertar num ambiente externo. Um pai e uma mãe que tentaram ao máximo fazer com que esse filho não sentisse as dores da vida, num determinado momento tem que abrir mão porque não podem sustentar esse mundo imaginário o tempo todo. Não dá conta, a gente não consegue blindar da informação do meio, né? Você tem que estimular, mas apresentar o mundo real. Aí sim, através das adversidades que nós vamos crescendo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o papel da família, mas a gente sabe também que se tem profissionalmente uma interferência direta quando alguém, por exemplo, num determinado trabalho se sente com autoestima baixa. Produtividade certamente cai, ele se sente inferiorizado em relação aos outros. Indo para esse campo, saindo da família, indo para o campo profissional,
Como é que a gente lida com a questão? Ou então, quais são os exemplos que a gente pode dar de pessoas que no trabalho têm baixa autoestima? Olha, primeiro, normalmente é aquela pessoa que se cobra em excesso. O perfeccionismo, né, algumas pessoas entendem equivocadamente como excesso de segurança, não, a pessoa é tão perfeccionista. Não é. Às vezes é um excesso de julgamento que a pessoa tem sobre si mesma. Então, aquela questão do perfeccionismo, muitas vezes a pessoa não vai conseguir, de alguma forma, suprir a própria expectativa e aí ela se sente inferior. Na hora de se posicionar, Alcides, vem toda uma insegurança. Então, é aquela que, de repente, tem uma possibilidade de crescimento, ela não acha que seria o nível dela, então ela pode ajudar até o amigo ao lado, mas ela não se posiciona para aquele crescimento. Ela não se sente capaz, ou ela não se sente à altura daquilo que... Segura, exatamente. Certo. E muitas vezes, sem se perceber, ela acaba se escondendo, né, profissionalmente. Então, aquela pessoa que ela é mais introvertida, na maioria das vezes, ela está sempre de uma forma secundária. Qual que é o grande medo? Como eu vou ser julgado? Porque na minha cabeça de baixa autoestima, eu sou tão frágil, tão ruim, que se eu me expor, vão me descobrir dessa forma. Então ela se esconde. Profissionalmente, imagina isso, né, no mercado tão competitivo. A aparência, por exemplo, começar a cuidar da aparência, ir para uma academia, quem sabe passar num cabeleireiro e dar um trato, tudo isso que é externo, exterior, isso tem uma influência no interior ou não adianta nada? Olha, ajuda, mas assim, Alcides, não adianta nós estarmos com a melhor grife, com o melhor cabelo, se aqui internamente eu me sinto inferior. Então, eu tenho exemplos de pacientes que eu atendo, que profissionalmente têm a sua colocação no mercado, esteticamente estão dentro de um pseudo padrão, mas internamente ele não se sente aquilo que as pessoas dizem. Então, de repente, uma pessoa faz um comentário, nossa, que camisa diferente. Ao invés dele entender positivamente, como a imagem já é deturpada, ele entende aquilo como uma crítica. Então, por mais que o externo estético esteja adequado socialmente, internamente isso não tem muita diferença. Mas aí eu já estou achando que a coisa é mais complicada então, porque todo mundo ao redor pode falar das suas qualidades, suas virtudes, mas ele não vai se convencer. Se a pessoa não se enxerga dessa forma, Alcides, não adianta. De repente, até um elogio ou uma ascensão profissional. Ela tem uma promoção e internamente ela pode realmente pensar, porque eu ouço isso diariamente, eu acho que eu não merecia. Eu acho que, de repente, eu subi de cargo porque eu sou mais gentil do que competente. Então, ela não se vê capaz de aceitar aquela benevolência fruto do próprio esforço e da própria conquista. Quem é muito vaidoso, né? Ele fala de si mesmo assim com um certo orgulho, ele fala de si mesmo. Isso é sinal de que ele tem baixa autoestima ou alta autoestima? As pessoas confundem, às vezes, a autoestima com a vaidade, né? A autoestima, eu me encontro bem, para mim. A vaidade, a pessoa quer chamar atenção, ela busca o aplauso. Claro que todos nós buscamos o reconhecimento, Alcides, é óbvio. Eu costumo dizer que a gente veio ao mundo para se sentir amado. Só que quando você tem um comportamento exagerado, você busca, você ostenta para chamar atenção, isso é exatamente o contrário, é uma baixa autoestima. Porque se eu estou seguro, por que eu preciso me colocar tão em destaque? Por que eu preciso de todos os holofotes olhando para mim? Poxa, se eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso disso. Nesses dias eu acompanhava um programa de televisão onde alguém se colocava assim como, olha o quanto eu sou uma socialite, olha o quanto eu sou uma pessoa de destaque na sociedade, olha como eu tenho dinheiro, olha isso, olha aquilo. E eu achei assim, tão desproporcional. E eu disse, nossa, será que pode ser reflexo de um mal-estar interior a ponto de você ter que dizer para o mundo que você é mais, que você conquistou, que você tem muito dinheiro? Esse esnobar, né, essa esnobação, pode ser, na verdade, sinal de fragilidade. Exatamente, exatamente o contrário que a maioria das pessoas vê. É que nem a questão da estética, né? Então, normalmente às vezes a gente acompanha aquelas pessoas que fazem várias cirurgias ou está constantemente preocupado com a situação da moda, de estar na moda. Muitas vezes por trás disso tem uma baixa autoestima. Então fica uma busca compulsiva por um padrão que a pessoa almeja, mas que ela não vai atingir. Porque é um ideal surreal, né? Não algo dentro do palpável. Porque o vazio está interno, não está na cirurgia plástica, não está na vestimenta. Né? E não vai ter cirurgia plástica, nem vestimenta, nem absolutamente nada que possa sanar essa dor, que eu vou chamar assim em si, ó, que eu posso, essa dor interior de que tem alguma coisa ali fora do centro. Então, se a pessoa tem a falsa sensação por um determinado período. Porque assim, nós vamos num shopping comprar um belo blazer,
você sai se sentindo bem. Só que aquilo, para quem não tem uma autoestima equilibrada, dura um período muito pequeno. Aí muitas vezes a gente pode até falar da compulsão por compra, chamado oneomania, que a pessoa compra, ela está sempre buscando tampar aquele vazio. No dia seguinte, aquele blazer não é mais novo. Ela precisa de uma outra coisa, uma outra situação. Muitos desses movimentos são provenientes da baixa autoestima. Eu vi, por exemplo, a gente começou o programa hoje falando com o Padre Juarez sobre a questão, por exemplo, da agressão, né, às mulheres. Mas eu já vi também mulheres que demonstram constantemente amar demais o outro, né, uma preocupação constante com o outro e acham que no relacionamento elas não são absolutamente nada. Isso é sinal de baixa autoestima ou é um amor que transborda a tal ponto dela se anular para que o outro cresça? Olha, eu diria que quando você se anula, já tem um problema. Porque, Dalcides, até comento isso com os meus pacientes, para eu atendê-los bem, eu tenho que estar bem. Para você estar aqui me recebendo bem, você tem que estar bem. Eu assisti com muita atenção o quadro do Padre Juarez contigo, e foi muito bacana porque, assim, ele colocou realmente um papel histórico, muitas vezes, que, graças a Deus, está mudando, desse papel secundário da mulher. Ela se posicionando de uma forma inferior em relação ao homem. Então, até cabe uma reflexão dessas mulheres. Espera aí, em que momento eu sou inferior? Por que eu sou inferior? Somos todos iguais. A grande diferença é o que eu acredito ser. Né? Uma outra analogia, às vezes nós comentamos assim, poxa, um nadador ele faz 100 metros rasos em 1 minuto e 30. Enfim, nem sei se é isso. Em 1 minuto e 30. Eu e você, se nós comentarmos sobre isso, a gente vai falar, que coisa maluca, nunca farei isso. Basta alguém que crê, vai lá nas Olimpíadas e bate o recorde. Qual que é a diferença? Somos humanos. A diferença é como eu me vejo, como eu acredito em mim. Tem questões e perguntas de telespectadores pelo tribuna@redevida.com.br. A gente está ao vivo dos nossos estúdios aqui em São Paulo para todo o Brasil. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Alessandro. Temos perguntas de você que participa através do e-mail, também através do facebook.com/redevida. Quem nos mandou a pergunta foi a Maria, ela mora em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. E ela fala assim, se a mulher acorda com a autoestima lá em cima, se sentindo mais bonita, com certeza faz tudo melhor em seu dia. Trabalho, tarefas domésticas, cuidar das crianças, tudo ela faz melhor. Essa é uma sensação passageira, Alessandro? Olha, na verdade, a autoestima é uma sensação contínua, né? Não existe... Você tem, obviamente, aquele dia que você dormiu melhor, aquele dia que você não dormiu tão bem, então você Mas tem não tem aquela história de, pela manhã, a minha autoestima é boa, à tarde, não. Não, nós temos que manter uma linha. Há uma constância. Né? Exatamente, uma constância. Reconhecendo os meus limites, minhas dificuldades e valorizando meu potencial. Quando você tem picos, isso não é considerado autoestima, tá? Deixa bem claro. Espero que ela, durante o dia inteiro, ela tenha esse mesmo bom humor, né? Desejamos. Quando a gente fala de inveja, tem uma relação, porque no período da tarde eu vi que alguém colocou nas redes sociais exatamente isso. Sentir muita inveja é sinal de autoestima baixa? Tem uma relação direta? Então, Cides, costumo dizer que tem dois tipos de inveja. A inveja por admiração, ou seja, nossa, eu quero um dia chegar naquele nível daquele psicólogo que eu tanto admiro, isto é uma inveja. Ou tem a inveja destrutiva, ou seja, aquela pessoa é tão boa que chega a me incomodar. Eu até questiono a competência daquela pessoa, que ela está tão em cima e eu que tinha que estar no lugar dela. E aí eu aproveito uma oportunidade e faço um comentário ruim. Uma pequena retaliação. Prejudicar essa pessoa. Exatamente. Estamos falando de baixa autoestima, né? Eu busco, de alguma forma, seria uma balança, isso acontece muito em relacionamento, Dalcides. Às vezes eu tenho um casal, que a mulher se sente assim e o homem assim. O que é o ideal? O equilíbrio. Às vezes aquela pessoa não se sente tão competente, capaz de chegar nesse nível, que ela vai tentando desvalorizar. Puxar o outro para baixo. Isso acontece muito com os homens, infelizmente eu tenho que assumir isso para você. Quando a mulher tem alguma promoção profissional e o homem vai lá e demonstra um ciúme, uma insegurança, isso ele não fica feliz. Não, mesmo dói. Que tenha um aumento, né, que vai agregar na família. Que vai agregar na família, né, no todo. Né, ele já fica meio chateado porque ela foi... Olha só o nosso instinto de caçador, né, histórico, que nós somos o macho. Olha, eu queria só assim aquela palavrinha final para quem está nos acompanhando agora e está dizendo assim, já entendi, tenho baixa autoestima. O que se alguém que está nos acompanhando de alguma parte do Brasil é aquela palavra para ele, o que ele vai começar a fazer a partir de agora? Olha, primeiro, Dalcides, todos nós temos qualidades e defeitos, todos.
Se eu focar só o meu defeito, se eu focar minhas dificuldades, eu não estaria aqui hoje conversando contigo. Então, assim, primeiro, reconhecer os seus limites, mas valorizar a sua potencialidade. Críticas ouviremos sempre, mas a gente também ouve elogio. E muitas vezes a gente não valoriza o elogio e tem um destaque para as críticas. Então, assim, se analise, se perceba, coloque numa balança e você vai ver que você tem boas possibilidades de colher bons frutos. Todos nós temos. Alessandro Viana, que inclusive amanhã está fazendo aniversário, é isso? Você vê, ficando mais velho, obrigado por lembrar. Desde já, nossos parabéns. Obrigado, que bom que você obrigado. faz parte desse nosso time. Obrigado, um privilégio. Nos vemos depois do carnaval. Eu que te agradeço, obrigado, viu? Olha, eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu já volto falando sobre futebol. William Lopes, do Band Esportes, já está aqui com a gente. Oscar Godoy já está aqui com a gente. Rápido intervalo e nós vamos conversar sobre isso. O que nos aguarda nesse ano de 2014? Quais as perspectivas para o futebol brasileiro? Por que a gente fica tão bravo com os árbitros pelo mundo afora? Rápido intervalo, a gente volta já já.